Gostaria que você falasse um pouco sobre Nossa Senhora Aparecida, sobre a história como apareceu, se ela é uma divindade e sobre a Aparecida do Norte, é só comércio? Nossa Senhora, que muitos associam a Maria, mãe de Jesus, é uma criação da Igreja. Maria existiu e as aparições de Maria, de Nossa Senhora, na verdade foram manifestações das divindades, da Lilith, das deusas, que foram associadas a Maria, porque a Igreja sempre fez questão, diante desses fenômenos que aconteciam em certos lugares, como foi em Fátima, por exemplo, que foi real, lá em Portugal, a aparição da Lilith, das divindades, inclusive eles confirmaram para nós que eram eles. Lógico que a Igreja pontificou para que as pessoas tivessem uma certa doutrinação e ficassem cada vez mais dependentes daquilo que a Igreja ia impor para as pessoas, que foi uma aparição de Nossa Senhora. Então a Igreja pegou aquele acontecimento para ela, a autoridade para explicar esse fenômeno que aconteceu com as 3 crianças em Fátima, aquela aparição, a Igreja que tinha que ter a explicação. E todos acreditaram. Inclusive as crianças foram silenciadas, porque até hoje a gente sabe que elas não passaram de fato as informações que as 49 raças transmitiram para elas. Vocês já pesquisaram sobre a imagem verdadeira, o retrato falado que as crianças transmitiram na época da Ser? Vocês vão ficar chocados quando vocês perceberem que não tem nada a ver com a imagem de Maria, mãe de Jesus. Vou até fazer um vídeo sobre isso depois, só não posso esquecer. É bem interessante esse assunto. Agora, Medjugorje, Lourdes, Guadalupe, no México, foi real? Parece que a Igreja manipulou alguma dessas aparições para que os crentes, os fiéis, fossem mais doutrinados e obedientes, né, diante dessa adoração e devoção a Maria. Por que a Igreja fez isso? Porque eles negaram o sagrado feminino durante milhares de anos. Eles negaram a deusa mãe, eles negaram a Lilith, eles negaram a presença das divindades, eles tentaram abafar a todo custo a presença das deusas amazonas. E para que eles substituíssem a figura da deusa ou a polaridade feminina de Deus, sempre esteve presente na Terra. Ácera, junto com Lilith, a sua frequência que se manifestou aqui na Terra, que nós sabemos que é a representação direta dessa energia feminina suprema. E as divindades, quando se manifestam, estão sempre correlacionadas a essa deusa maior. Então, o que a Igreja fez? Vamos associar todas as manifestações das divindades a Maria, a Nossa Senhora, para que a gente não perca o controle dos nossos fiéis. Foi isso que aconteceu. Se houve os contatos em outros locais, não temos certeza ainda, mas sabemos que em Fátima aconteceu. Agora, Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, será que apareceu mesmo? Parece que não. Foi todo um movimento articulado que veio lá do Vaticano, porque eles queriam montar a base deles em cima de um vórtice aqui no Brasil. Encontraram, que hoje é Aparecida do Norte, né? Encontraram um local na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro para construírem ali aquele templo, o Vaticano deles aqui no Brasil, né? Ali tem algo no subterrâneo. O que será que eles encontraram lá para decidir construir aquela base para os peregrinos e os fiéis ficarem ali
presos, né, nessa visão religiosa. Tem algo ali. Não sabemos ainda de fato o que existe ali, mas não foi à toa. E tiveram que criar essa história dos pescadores que encontraram lá a santa. Eles jogaram a rede, encontraram o corpinho da santa. Depois jogaram a rede, acharam a cabeça da santa, né? Aí foi um milagre, Nossa Senhora Aparecida, enfim. Nós temos evidências, inclusive encontramos alguns documentos, isso dentro da igreja, que comprovaram para nós que essa história foi inventada. Foi uma forma que eles tiveram para conduzir as pessoas para aquele local. Então é um pouco complicado a gente adentrar nessa seara, mas a Aparecida parece que não apareceu, não. A Rosângela pergunta o que a lua representa na nossa vida espiritual. Por que as almas desencarnadas vão para a lua? Na verdade, não são as almas que vão para a lua, são os espíritos. A alma é uma biotecnologia que, quando a gente desencarna, ocorre até uma desconexão. Nós perdemos a luz da alma, porque ela só está ativada em nós enquanto estamos vivos no corpo adâmico. Quando desencarnamos, perdemos a alma. Sabiam disso? Pois é. O espírito, que já está numa frequência mais evoluída, mais acelerada, uma consciência mais ampla, ele passa pela lua e vai para o segundo anel. Não sabemos ainda o que acontece na lua. É uma base. E existe uma transição do primeiro anel para o segundo anel, passando pela lua. Ainda vamos descobrir o porquê disto. Temos poucas informações. Agora, o que ela representa na vida espiritual, nós temos sim uma relação com a lua após a morte. Mas a representação disso ainda é um pouco nebuloso. Não temos essa informação e sabemos que muitos grupos do passado tinham essa conexão com a lua, com a deusa do luar. O que será isso, né? Agora, por que nós vamos para a lua? Não sabemos, mas é uma transição. Alguns não vão para a lua. Existem muitos que, ao desencarnar, ficam numa realidade paralela, que seria uma faixa intermediária entre o primeiro e o segundo anel, numa frequência mais baixa, no qual muitos compreendem como sendo o purgatório, ou o umbral, para os espíritas, né? Mas é uma realidade temporária também. Existe essa realidade. Mas não é um inferno, não, como muitos apregoam, né? É apenas um momento que muitos passam após a transição da vida, né?